Então, nós falamos sobre a diferença da alma dos animais, né? A proposta espiritual é que a alma tenha o mesmo princípio, porém a nossa é mais elaborada, até porque nós somos já seres racionais e os animaizinhos ainda são irracionais. Entre aspas, né? Porque às vezes a gente para se perguntar com esses problemas de guerra, essas coisas, até onde que nós somos racionais, né? Que eu acho que às vezes nós somos até muito mais irracionais do que alguns animais. E muitas das vezes até menos inteligentes do que eles. Infelizmente, né? Mas um dia a gente vai crescer, a gente vai ser espírito puro, todos nós, independente de querermos ou não, porque como o planeta tem a lei do progresso, nós somos sempre impulsionados para frente. E a evolução do planeta, como o planeta evolui sempre, todos os seres que aqui estão evoluem igualmente, quer seja mineral, quer seja vegetal, quer seja animal e quer seja humano, né? O que a gente chama de hominal. Porque todos nós, todos os seres do planeta que estão aqui, são regidos pelas leis divinas. Essas são imutáveis. Ninguém pode mexer, ninguém consegue mexer. Só o Criador. Falamos sobre a encarnação e os desencarnes e explicamos também porque as pessoas sofrem muito, né? Hoje a gente vai falar sobre a doença dos animais, mas quando os animais estão para sofrer um desencarne bruto, violento, a alminha deles é retirada antes daquele impacto doloroso. A gente que é leigo vê aquilo, fica aterrorizado. Nossa, o carro esmagou o cachorrinho. Ele não sentiu dor, tá? O plano espiritual é perfeito. Antes de acontecer, a alminha é retirada e só aquele corpo é que vai levar o impacto. Ele não fica com essa memória. Hoje a gente vai ver que alguns podem até experimentar alguma negatividade, mas quando eles passam para o plano espiritual, eles, como não têm uma memória como a nossa, que se prolonga, então eles conseguem ser tratados e recuperados mais rapidamente do que nós. Esses são aqueles que são maltratados por nós. A colônia do Rancho Alegre, que é a maior colônia que nós temos no Brasil para absorver os animaizinhos. Vamos dizer que ela fique no chamado, eu não vou falar outra dimensão, porque tem pessoas que têm problema com essa palavra, então num mundo paralelo ao nosso. A nosso planeta Terra é como se fosse uma cebola. Se você cortar no meio, ela tem várias camadas. E o planeta também tem essas várias camadas. Então vamos chamar de mundos paralelos, para não ofender a ninguém. E nesse rancho, eles têm o cadastro, eles têm proteção. Proteção contra quem? Contra os caçadores, aqueles homens que são, homens e mulheres, que são caçadores em vida aqui encarnado, quando desencarnam, continuam caçando, né, em busca dos animais. Então o rancho tem uma proteção. Nós explicamos como é a organização, eles têm um chip, assim como nós também, gente. Antes da gente vir, a gente também tem um chipzinho, que o chipzinho é o DNA. Então nós temos uma identificação. Nós não somos Denise, não somos Bruno, não somos Ana Paula, não somos isso. Nós somos aquele espíritozinho marcado naquele chip, que aqui ganha esse nome, essa nomenclatura. Porque é a forma que eles têm de nos controlar. Não pensem vocês que nós não estamos sendo monitorados. Estamos, diariamente. Diariamente. A organização espiritual é como se fosse uma escola, que eu acho que fica mais fácil. Então, nós temos os alunos, os estudantes, que somos nós temos os coordenadores, nosso anjo da guarda, nós temos os diretores, que são aqueles mentores que o nosso anjo da guarda tem que prestar, como é que está fulano, como é que está ciclano. Então, a organização é perfeita. Nós é que brincamos de tentar desorganizar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução. Então, a cada informação adquirida, transmitem automaticamente para os outros indivíduos da mesma espécie. Então, vamos imaginar
tem uma raça de macaquinhos, né, não é no Brasil, em que um macaquinho aprendeu que se pegasse uma pedra conseguia quebrar aquele coquinho, e dentro daquele coquinho tinha a carne do coco. Então, a partir do momento que aquele macaquinho aprendeu isso, todos os descendentes dele já sabem fazer aquilo. Mas aqueles outros que estão convivendo com ele, de olharem, vão aprender a fazer o mesmo. E de olharem, aprendem a fazer o mesmo, e a partir do momento que ele aprenda, quando ele fizer uma geração nova, aquela geração já sabe fazer aquilo ali. De modo que todos possam entender como reagir na mesma situação pelo qual aquele indivíduo aprendeu ou aquele indivíduo passou. A gente acha que eles não se comunicam, eles têm uma linguagem entre eles. Eu fico brincando porque nessa época do ano, no meu prédio, às 4h30 da manhã, aparece um grupo de maritacas. Ficam em cima do prédio, 2 no meu bloco, o meu bloco é o 3, e 2 no bloco 4. E elas ficam se comunicando, aos berros, né? Quem conhece maritaca sabe que elas gritam, né? 4h30 da manhã. E aí eu fico assim, eu adoraria ter um tradutor para entender o que uma está dizendo para a outra. Aí eu fico imaginando, hoje o tempo está fechado, vai chover, que nem nós, né? E aí eu fico me divertindo, acho que em vez de eu xingar, né, porque 4h30 da manhã acordei com aquela algazarra, eu fico feliz, porque elas ficam se comunicando. Eu acho isso o máximo, gente. Eu queria ter mesmo um tradutor para entender o que elas falam entre elas, que é muito engraçado. Se uma ave aprende a quebrar uma semente usando um novo método, a informação é incorporada ao seu código genético. O que é o código genético? DNA. Assim como nós também podemos modificar o nosso DNA. Nós temos 12 fitas no nosso DNA, sendo que 10 delas foram desativadas quando a nossa raça veio para o planeta por outras raças que nos monitoram. Mas nós podemos, com a consciência aberta, com meditação, com músicas, com N técnicas, aumentar essa nossa capacidade e nós podemos também modificar o nosso DNA. Por isso que algumas pessoas são mais sensíveis e conforme vão abrindo a sua consciência, a sua capacidade mediúnica aumenta. Então todos nós podemos ter as mesmas capacidades. Ele mesmo nos disse, não foi? Que nós podemos fazer tudo o que ele faz. Só que ele tinha as 12 fitas ativas. Nós só temos 2. Mas se nós começarmos a querer ativar essas outras fitas e conseguirmos pelo menos mais uma, melhoramos na nossa capacidade. Outras aves das gerações seguintes ou da mesma geração passarão a usar o mesmo método automaticamente, mesmo não tendo contato com aquele primeiro indivíduo que fez isso. Isso ocorre com os pequenos que têm um corpo coletivo, como se fosse um só corpo, formado por vários indivíduos da mesma espécie. Nós vimos isso na parte anterior, que os bandos, os grupos, têm o que se chama alma em grupo. Nós temos almas individualizadas. Esses grupos têm alma em grupo. É como se fosse uma alma só, monitorando todos aqueles seres da mesma espécie. Isso acontece para todas as espécies. Dor. Os animais, assim como nós, possuem sistema nervoso que serve para fornecer informações sobre o meio ambiente que está. Os nossos animaizinhos, eles não são programados para sentir dor, porque eles não têm karma. Então a gente já vai ver por que acontece esse sofrimento. A dor é uma interpretação desse sistema corporal. Serve para indicar a presença de perigo ou risco para a sua sobrevivência. Para nós também, a dor é um sinal de alarme, que algo não está bem no nosso organismo. Quando a dor extrema é inevitável, esta porção do DNA é ativada, estimula
nos fluidos corporais substâncias anestésicas sobre determinados pontos do corpo físico, intermediário ou espiritual, fazendo com que se desliguem um do outro. Se não atingir o limiar crítico, o animal recobra a consciência. É mais ou menos assim. Nós temos o que se chama portões de dor. O animal não tem um sistema tão eficiente, mas eles têm um limite. Quando chega naquele limite, é como se acionasse um sinal de alarme lá no tutor deles. Então, tu toca o alarme e o tutor vem olhar o que está acontecendo com aquele bichinho. E aí ele libera o sistema para que ele deixe de sentir dor. Nós temos que tomar medicamento. Porque eu estou falando dos animais, não estou falando de pets, tá, gente? Dentro da casa, já vou chegar lá. Estou falando dos animais que são de rua e que são selvagens. Em caso de óbito, o animal torna-se inconsciente antes que note sua morte, passando para a dimensão espiritual sem traumas. Os nossos também. Os nossos animaizinhos também. E a gente tem que tomar um cuidado, porque a nossa cultura faz com que a gente vá levando aquela vidinha do animal até o último fio. Por que os nossos animais adoecem? Os nossos que estão em casa. Por que eles adoecem? Porque eles se oferecem a pegar a doença do dono. Eles não têm por que adoecer. Eles adoecem porque eles têm o que se chama amor incondicional, que todos nós já tivemos um dia que parece que esquecemos quando viramos humanos. Mas nós aprendemos o amor incondicional quando ainda éramos animais, quando passamos pelo reino animal. E olha que nós demoramos um tempão no reino animal, assim como vamos demorar um tempão no reino humano, até a gente atingir uma consciência X que nos possa fazer evoluir, mudar, né? Sair da terceira para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima, até a 12ª. Quem era Jesus? Era acima de 12ª, que veio para cá, né? Para nos ajudar. Um dia nós seremos superiores e faremos as mesmas coisas. Então, nossos animaizinhos que adoecem, nós temos que ter um pouco de sensibilidade. Eu falei isso da outra vez, falei até sobre a história da eutanásia. A eutanásia, gente, é um ato de misericórdia para os animais. Para nós é assassinato, porque nós temos o nosso passado que nos condena. Mas para os animais, não, eles não têm karma. Então é um ato de misericórdia. Mas não somos nós, donos, que determinamos se é necessária a eutanásia ou não. O veterinário é que vai dizer isso, não somos nós. Porque o animalzinho, ele é feito para um cachorrinho, por exemplo, para andar, ser feliz, balançar o rabinho. Se ele já não consegue mais andar, se ele já não enxerga, e se ele não consegue comer sozinho, é uma coisa para a gente pensar. Mas a nossa cultura faz com que a gente estique aquilo até o máximo de acabar o fiozinho vital. Então vamos parar para pensar e vamos ter um pouco de misericórdia quando essa situação chegar próximo a nós. Não se preocupem que é o veterinário que decide. Vocês não estão matando o animal de vocês. Se o médico falou, é porque é o melhor para ele. À medida que o ser passa a ter raciocínio individualizado, ele começa a evoluir e melhorar na escala evolutiva, ganhando peso somente nas fases humanizadas. Então, os nossos petzinhos que convivem conosco, quando nós damos amor a eles, quando nós damos carinho, atenção, eles vão evoluindo. Tem animaizinhos que você observar, eles parecem falar. Tem uns que falam, quase falam. E tem uns que falam de verdade, com treino. Não estou falando papagaio, tá, gente? Estou falando cachorrinho, gatinho. Eles sabem. Quando eles querem uma coisa, eles ficam olhando. Se for um gatinho, ele mia e olha. Eu nunca gostei de gato. Confesso a vocês que eu não gostava de gato. Só gostava de cachorro, tanto é que eu só tinha tido cachorro. Até um dia que eu fui passar Natal na casa da minha irmã e ela tem um gatinho. Esse gatinho não saía do quarto dela, só dormia com ela.
mas o cara resolveu dormir no sofá que eu dormi. Era aquele sofá que tem uma parte larga em cima, e ele passou a dormir ali em cima. E eu dizia, cara, eu não gosto de gato, o que você está fazendo aqui? Vai para tua mãe disse que você não sai de lá, e o carinha ficava ali. Aí eu disse, tá bom, fica aí, vamos dormir. De manhã cedo, às 5 horas da manhã, ele ficava assim na minha testa. Mas era de tão leve, gente, que você mal sentia, né? Aquele negocinho assim leve. E aí eu assim, eu falei assim, o cara tá me acordando, eu não acredito, ele quer comer, certeza que sim, porque a minha irmã só levanta às 9 horas. E ele estava com fome, então ele ficava assim, de leve. Quando ele via que eu me mexia, ele pulava, ficava sentado me olhando e olhando para a cozinha. Ele me olhava e olhava para a cozinha. E eu assim, não acredito, cara, o cara quer comer. Aí eu falei, tá bom, a primeira vez, né? Lá levantei e fui atrás dele. Aí ele sentou na cozinha e ficou olhando para o armário, um monte de portas. E ele só olhava para uma porta. Lógico que eu não sabia, estava chegando pela primeira vez na casa da minha irmã, não sabia que era ali que ficava a comida dele. Quando eu abri a porta, eu ia abrir a outra, né? Tinha 3 portas. Era do meio que ele queria, eu vi. Mas eu falei assim, eu vou ver o que acontece se eu abrir a primeira. Aí quando eu fui para a mão para botar na primeira, aí ele... Aí eu olhei para a cara dele, aí ele fixou na porta do meio. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. O cara tá me dizendo que é para eu abrir a porta do meio. E ele, olhando para a porta do meio. Aí quando eu abri a porta do meio, ele já correu para o pratinho dele. Tava lá um monte de saquinho de iscas, não, um saquinho lilás. Eu peguei o saquinho, botei a comidinha, pronto. Ele comeu, foi fazer a caquinha dele e eu fui dormir. E aí ele me deixou dormir. Eu falei, aí eu contei isso para minha irmã. Eu disse, minha irmã, a minha irmã falando comigo, minha irmã, ele nunca fez isso, ele nunca saiu da minha cama. Como é que ele sabia que você ia dar comida para ele? Eu não sei, eu sei que ele ficou aqui, eu não gosto de gato. Final da história, eu acabei apaixonada pelo gato, né? Mediante isso, não tinha como não me apaixonar. Aquela mãozinha, gente, eu nunca vi aquilo. Um troço assim de leve, e ele tinha unha grande nele, assim. Eu falei, o animal, ele acabou me conquistando. Hoje eu amo gato, graças a ele. E ele levou 20 anos no convívio conosco. 20 anos. Ele faleceu agora, no ano passado, e estava bem também, mas aí, quando ele acordou, estava com a barriguinha muito inchada, levou no veterinário, ele estava com câncer no pulmão, aquele era líquido. Aí o veterinário falou, olha, eu cuido desse gato desde que ele nasceu, porque a minha irmã pegou de doação. E aí ele falou, vamos fazer eutanásia porque não tem jeito. Aí a minha irmã, desesperada, me liga chorando, que ela não queria matar o gato dela. Eu falei, você não está matando, você está tendo um ato de misericórdia. É o veterinário que está falando. E assim foi feito. Ela sofreu um bocado, mas aí eu mandei as palestras para ela leu, e aí ela conseguiu se consolar. E a verdade é que quando eles desencarnam, os animaizinhos da nossa casa têm um tutor especial, um tutor individual, assim como se fosse um anjo da guarda. Olha que bacana. E eu achei isso interessantíssimo, porque teoricamente seria um tutor para todos os gatos da raça siamês. Um tutor para todos os gatos da raça vira-lata. E assim sucessivamente. Os de casa não, porque como eles já têm contato com amor, com carinho, com atenção, eles têm um tutor individualizado. E esse tutor deixa ele na sua casa, para que ele não sinta tanta saudade, porque ele não sabe que morreu. Porque como ele vive nas duas, né, nos dois mundos, para não chamar de dimensão, na terceira e na quarta, ele não sabe, ele vê espíritos, ele não sabe o que é humano e o que é espírito humano. Para ele tudo é igual. É como os videntes não fazem, nós, videntes, não faz diferença entre o que é encarnado e o que é desencarnado, só se tocar. Aí sabe a diferença. Então, isso é bastante interessante. Então, eles vão ficar na casa de vocês por um tempo, e aí depois eles vão sendo levados aos pouquinhos, depois eles voltam. É muito bacana isso. Então, na Terra, todos os seres têm de passar pelo sofrimento. No caso de uma terceira dimensão, a dor, exatamente aquilo ali, ó, é benfazeja.
Infelizmente, nós, pela nossa ignorância, só aprendemos o quê? Quando sofremos. Quando é que a gente se lembra de Deus? Quando estamos doentes, quando estamos morrendo, aí a gente se lembra de Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Quando a gente está feliz, a gente nem lembra, gente. Infelizmente, né? Então, como diz Leon Denis, o sofrimento é, de modo geral, como um agente de desenvolvimento, condição de progresso. Esses animaizinhos que estão conosco, nunca mais eles poderão ser o quê? O mesmo animalzinho, porque eles já evoluíram. Então, eles vão crescendo na escala espiritual dos animais. Assim como nós humanos também temos uma escala, né? Nós estamos na 10ª, a última escala de evolução, eles também têm uma classificação. Então, a resistência dos animais cai, né? O sistema imunológico cai, diminui, proporcionalmente à quantidade de energia pesada e perturbadora que são absorvidas por ele, por estarem em grande concentração no ambiente. Então, se o seu ambiente é carregado negativamente, você está contaminando os seus animaizinhos. Por isso é que é importante a gente ser feliz, a gente tentar manter de vez em quando, né? Quem não é alérgico, botar um incensozinho, ou quem é alérgico como eu, fazer uma limpezazinha de anil na casa para tirar as energias negativas. Quem gosta de ver filme de terror, então, coitado dos bichinhos, né? Porque aquelas energias, os miasmas ficam grudados na casa e o pobrezinho que é mais evoluído nessa parte espiritual capta tudinho para eles, e aí eles adoecem, fora nossas energias negativas, né? Os nossos pensamentos. Então a gente tem que começar, quem tem pet, tomar atenção ao que pensa, não é ao que come. Jesus já dizia, né? Não é o que entra pela boca do homem que mata, é o que sai, por causa da energia que carrega, né? Somente uma alteração energética é capaz de obstruir a energia vital, que deixa de circular pelo corpo do enfermo, diminuindo a atividade dos glóbulos brancos, que tornam-se ineficientes em defender o corpo por estarem intoxicados. Então, eles adoecem. Nós temos a facilidade de fazer um banho, né, espiritual, tomar um passe. É um banho espiritual e ganhar energias. Eles também, se a pessoa for espiritualizada, né? Souber fazer reiki, for especializada para esse tipo de coisa, para fazer. Né? Tem muitos centros que trabalham. Aqui no Rio, eu conheço no Recreio 1, que trabalha com os animais. Os donos levam os animaizinhos para a palestra para os donos, né? E os animaizinhos vão recebendo os passezinhos depois, individual, com água fluidificada e tudo. Ao sinal de debilidade física e emocional, os espíritos que vivem na escuridão aproximam-se para sugar a energia vital contaminada por estas formas mais densas de energia. Que espíritos que são esses que vivem na escuridão? Esses a gente chama de alma perdida, né? Alguns falam assim. Esses espíritos que não encontraram a luz, eles têm que ter energia para ficar aqui no planeta. Alguns absorvem de nós, e aí nós nomeamos eles como obsessores, né? Vampiros, essas coisas todas, também fazem com os animais. Vai ter uma parte que a gente vai falar sobre isso quando chegar nos abatedouros. Então, os germes patogênicos são materializações de germes astrais, compostos de energias pesadas que multiplicam-se no conjunto a cada 20 minutos, aumentando a carga energética perigosamente. No livro do André Luiz, quem estuda o André Luiz comigo, no Mensageiros da Luz, tem uma parte dos capítulos, um dos capítulos, que ele explica que em cada esquina, né, cada bairro, tem um protetor espiritual positivo. Tem um negativo também, mas tem um positivo. Porque, por exemplo, hoje tem atendimento aqui no MAP. Então, esses protetores já limparam a rua toda da negatividade. O temporal onda já ajudou, né? Já fez a primeira limpeza astral. E a segunda são eles que fazem, para que vocês possam passar por todas essas esquinas e não pegar carga negativa. Até porque essa região aqui é uma região um bocado pesada, né? Para quem sai daqui às 8 da noite já sabe o que nós temos aqui na rua. Nada contra, eu não estou criticando nada, estou falando de energias. E se a pessoa não está
devidamente pensando positivo, com a sua aura, né, ou seu perispírito, sem nenhuma brechinha, vai passar sem nenhum problema. O problema é se você estiver preocupado, estiver nervoso já com algumas coisas, que aí eles vão absorver e podem se colar em você. A vantagem é que se vem para cá, tem a chance de passar pela desobsessão e deixar algumas crianças lá em cima, né? Os animais que vivem na companhia do humano adoecem em função das energias, pensamentos e atitudes dos mesmos. Absorvem grande parte da energia do ambiente, de modo geral, fazem voluntariamente a seu favor. Então, eles são nossos amiguinhos mesmo, né? Quando reencarnam em determinado lar, já sabem o que vão enfrentar do ponto de vista energético. Então, eles são avisados pelo tutor. A presença deles purifica o ambiente, mas os torna mais sensíveis e facilmente adoecem, livrando seus donos de perder a saúde de modo heróico. Então, ele se oferece para ter aquela doença. Por isso que alguns animaizinhos têm câncer, outros têm leucemia e por aí vai. Seu dono, sensibilizado com sua doença, fica mais leve e melhora seu padrão de pensamento. Desta forma, a saúde do animal pode se restabelecer. Então, quando o seu bichinho fica doente e aquele dono é amoroso, ele vai dar atenção ao bichinho. E ele vai parar de pensar as porcarias que estava pensando. Aí o bichinho consegue o quê? Se reerguer, se restabelecer a sua saúde. E muitos animais funcionam, né, na terapia com os humanos. A terapia da hipoterapia, alguns conhecem como ecoterapia, feita com animais, auxilia pacientes com diferentes doenças, disfunções congênitas, neurológicas, paralisia cerebral, hemiplegias, AVCs, tudo. Tá? Um tratamento com o cavalo. Antigamente, na época que eu saí da faculdade, estamos falando aí de 40 anos atrás, era só feito no exército. Atualmente não, né? Era até o Major Frazão quem tomava a frente desses animais, que fazia a educação deles, porque eles têm que ser educados, eles têm que ser treinados, porque nós, quando andamos, nós fazemos o que se chama dissociação de cinturas, por isso é que vai braço direito, perna esquerda, braço esquerdo, perna direita, isso chama-se dissociação de cinturas, o cavalo anda com dissociação. Esses cavalos não podem fazer isso, porque esse movimento nas doenças neurológicas vai fazer com que o labirinto se mexa e eles possam, né, ter algum problema de crises. Então, o cavalo é treinado para quando a perna direita dianteira dele ir, a esquerda também. Quando a direita for, a direita também. Então, não há aquele desequilíbrio de bacia, é sempre reto. Por isso é que o trabalho funciona. Tem ciência na coisa, não é aleatório não, e não é qualquer cavalo que aceita esse treinamento, porque vai mudar toda a configuração cerebral dele. É o mesmo que eu disser para vocês agora. Agora vocês vão andar direita, esquerda. Vocês têm que treinar, porque senão vocês não vão conseguir. Porque quando você levar sua perna esquerda, automaticamente o direito vai, por causa da dissociação, isso é cerebral. Então, eles também se doam para isso, né? Este, no contato com a energia amorosa do animal, conseguem se reequilibrar emocionalmente. É muito comum pessoas com síndrome de Down fazer esse trabalho, irem para esse tratamento. Preenchendo os espaços vazios nos campos energéticos do paciente, restabelece o equilíbrio emocional do mesmo. Isso é o que eles fazem. Como eles dão amor às pessoas que gostam de animais, tem gente que não gosta, né? Mas aqueles que gostam de animal conseguem se interrelacionar e melhoram. Principalmente os idosos, né? Que se sentem muito sozinhos. Os filhos não vão ver, a família não vão ver. Aquele animalzinho preenche esse espaço vazio. Então, nós temos cães, nós temos cavalos, nós temos pôneis, nós temos muitos animais que são já treinados para isso. Antigamente era só cavalo, agora nós temos cavalos, temos cães e outros também. Os cavalos, cães e gatos distribuem suas energias que são renovadas, sendo imediatamente retiradas diretamente de onde?
do universo. O que a gente faz quando a gente dorme? Recarrega as baterias. Que baterias? Quando a gente está na nossa atividade, nós gastamos a nossa energia. Que energia é essa? Ectoplasma. Por que a gente dorme? Para reabastecer o depósito. Por isso que a gente se cansa e por isso que a gente dorme. Para reabastecer as nossas baterias. Eles também. Então, esses animais são evoluídos e participam voluntariamente para ajudar o ser humano. E lógico que eles evoluem, né, espiritualmente também. Muito mais do que um cavalo comum, que está só na vidinha dele, pastando, comendo, dormindo. Pastando, comendo, dormindo. Esses evoluem muito mais. Assim como nós, né? Quando nos dedicamos ao trabalho do bem, nós também crescemos muito mais rápido espiritualmente. Quando a gente faz sem intenção, né, de ganhar. O animal não possui livre-arbítrio, então não evolui por sua vontade, e sim pela organização espiritual. Nós crescemos pela nossa evolução de acordo com a nossa vontade, nós temos livre-arbítrio. Eu agora quero ser médium ostensivo da casa X e vou trabalhar no local X. Ótimo, você está crescendo, porque não é porque você veio para uma casa espírita, para uma igreja evangélica, não interessa onde você esteja. Desde que você esteja se melhorando, aquele é o melhor meio de você aprender. É porque você está doando horas ou algum tempo seu, que você poderia estar dormindo ou não fazendo nada, mas você está doando para ajudar alguém. Então, isso soma cruzinhas para vocês. E como nós temos, né, a nossa consciência, que é o nosso livro para anotar isso, os animais não têm, então, ó, são feitos pela organização espiritual, por aqueles tutores que são responsáveis por ele. Os animais não agem só por instinto, são dotados de inteligência e alguns, né, relativamente elevada, nós vamos ver, que tendem a aumentar de acordo com os estímulos realizados pelos seres humanos. Veja que aqui tem uma doutora, uma cientista, aqui tem um macaquinho, que está aprendendo linguagem de sinais. Nós já vamos ver aqui a Coco. A Coco, gente, infelizmente morreu em 2018. O QI dela foi avaliado em 95. A Coco se comunicava desde pequenininho com a linguagem dos surdos mudos, Libras, né? Gente, ela é mais inteligente que eu. Eu cheguei no topo do ser humano. Tudo que era para fazer em termos de estudo eu fiz. Mas eu não sei. E eu nunca me achei capaz de saber fazer aqueles sinais. Ela se comunicava desde filhotinho, porque foi ensinada por aquela cientista. E ela falava, gente, como nós falamos, como os surdos mudos falam. Ela falava. Quem tiver curiosidade no Pai Google, bota lá vídeos da Coco. Não é Cocô não, tá, gente? Coco, K-O-K-O. Para poder vocês verem os vídeos dela se comunicando. É chocante, é frustrante para nós. A gente olha assim, meu Deus, o macaquinho está fazendo isso, eu não sei fazer. Aí a gente, nossa estima, né, baixa um pouquinho. Então a Coco, a gorila, aprendeu a usar a linguagem dos surdos mudos e se comunicava perfeitamente. Teve um cão que ligou para a emergência médica e salvou seu dono, era da raça Border Collie. Rico era o nome do cãozinho, entendia 200 palavras e as relacionava com seu significado. Ele conseguiu, quando o dono teve um ataque epilético, tirar ainda era aquele telefone de gancho, né, gente, antigo, que, né, alguns nem sabem o que é isso, mas ele conseguiu tirar e ele discou o 190. 90 não, como é? 193. Bombeiro, não é? 193. Ele ligou lá na Inglaterra o número do bombeiro de lá. Quando a pessoa atendeu, ele começou a uivar. Aí a pessoa olhou, viu de onde era a ligação, mandou um carro para verificar. Foi o que salvou a vida do dono dele. Vejam. Até me arrepiou. A cadela Sofia e a chimpanzé Kanzi se comunicam através de um painel sonoro. Está ali o painel. O que ela quer? Se ela quer uma banana, tem um retratinho da banana e ela
bota o dedinho indicador lá na banana e aperta e acende para quem está treinando. Então, tanto a cadela quanto o chimpanzé tem um número X de painéis. Vejam que aqui tem um monte, né? Se você for olhar, ela sabe isso aqui tudo. Hans era um cavalo alemão que batia as respostas certas com a pata e surpreendeu os cientistas. Ele fazia contas de matemática, ele fazia raiz quadrada. O cavalo, ele batia. Raiz quadrada de 4, ele batia 2 vezes. Vamos nessa que é facinho, não vamos crescer não. Segundo Delane, os animais usam a telepatia por meio de comunicação. Por isso que a gente diz que alguns animaizinhos quase falam, porque eles olhando para a gente, eles basicamente dizem, e a gente olhando, e a gente entende o que eles estão falando. Não viu o gatinho que olhava para a segunda porta? Quando eu fui na primeira, ele miau, tipo assim, nessa não. A ponto de, né, botar a gente meio que... Esse cara espírita, ele tem ali sei lá o quê, né? Agora nós chegamos no abatedouro, né? Tem um livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série do André Luiz, na página 133, que é chamado de Indústria da Morte. Nós estamos falando dos abatedouros. Gente, quem já teve a oportunidade de ler esse livro, nesse capítulo ele conta, né, o Guilherme, que é quem está fazendo a visita ao abatedouro, que as almas dos animais, né, conforme são cortadas, o boi quando entra naquela fila, o boi sabe que vai morrer. Então ele descarrega uma carga de adrenalina muito grande no organismo dele. Quando passa aquela guilhotina no pescoção dele, vai jorrando sangue, e os vampiros espirituais estão ali para sugar a energia vital do sangue que é derramado. Então, os abatedouros é uma coisa assim, para quem é vidente, é para passar 5 quilômetros afastado, porque senão vai ver muita coisa ruim. Porque as alminhas estão saindo em grupo, que eles estão morrendo, né? Estão sendo degolados, o sangue caindo e você vê aquele monte de vampiros sugando aquela energia vital. O Guilherme, quando conta nesse capítulo, é de arrepiar. Se alguém tiver curiosidade, vale a pena. E se alguém quiser ler também Fisiologia da Alma do Ramatiz, eu garanto que nunca mais vai comer carne. Livro bom para fazer isso, se já está achando que consegue, lê Fisiologia da Alma. Na visita do hospital, agora a parte do resgate, né? Nós temos a colônia, na colônia também tem os hospitais, como as nossas colônias. Então, na visita ao hospital, na ala de queimados, Guilherme observa como ocorrem os tratamentos dos hospitais. Nós estamos falando do livro Missionários da Luz, do André Luiz, tá? Os animais encontram-se em câmaras cilíndricas do tamanho do animal. Sobre eles jorram uma substância vaporosa e líquida ligadas com o cilindro, por um tubo transparente que induz ao sono, e funções terapêuticas mudando com frequências de cores. Então, esses animais têm tratamento de cromoterapia. Olha que legal. Para refazimento do corpinho deles, espiritual. De tempo em tempo, a luz faz um scanner do animal, dando seu estado de saúde. Olha que coisa fantástica, gente. Quanta coisa a gente ainda não tem aqui no plano da Terra, né? Nós somos uma cópia deles. Estamos melhorando muito, mas ainda temos muito que evoluir, né? Outra finalidade do tratamento é apagar a memória deles, as cenas de sofrimento, sem retirar as sensações que servirão de alerta num próximo incêndio. Assim como ele falou dos abatedouros, ele fala dos incêndios que são provocados, né? Na Amazônia, no Pantanal, em todas essas áreas que são provocadas, os animais morrem, né? E morrem queimados. Então, ele explica o que acontece quando eles desencarnam no plano espiritual, que é isso que ele está falando. Apesar de ser um resgate por incêndio, os animais não apresentavam queimaduras. O orientador explica que com todo o tratamento, em segundos as lesões desaparecem, à medida que se desprendem das lembranças. Então, conforme a memória vai sendo apagada, o corpinho deles vai se refazendo. Quiséramos nós que o nosso fosse assim, né? Mas não é, conosco não é assim. Porque, infelizmente, nós temos o nosso passado, o nosso karma.
Organismos como insetos podem levar minutos ou horas entre desencarne e reencarne. Então, quando vocês forem matar um mosquito ou uma baratinha, lembra que daqui a segundos está de volta. Então, tem horas que não vale a pena matar, porque elas vão crescer de novo, né? Vão se replicar. Então, ó, minutos ou horas, cães e gatos de 3 a 4 dias. Quem fala isso é André Luiz, tá, gente? No livro Missionários da Luz, não é Denise que está falando, não. Baleias, cavalos, por serem de porte maior, podem levar meses para o tempo de miniaturização. Nós levamos também algum tempo quando a gente vai ficar pequenininho para poder ser implantado no úterozinho da mãe da gente, tá? No óvulozinho lá, né? Eles também. Então, uma comissão analisa as fichas dos animais para decidirem se nascerão na mesma família ou na mesma espécie animal que pertencia. Vai ver como foi a diretriz do caminho dele. Se ele evoluiu muito, ele pode mudar de categoria. Se não, ele volta para a mesma categoria, vamos falar, de cão, só que aí ele hoje é um Bacê, amanhã ele vai ser um Doberman. Um exemplo, né? Vai mudar só a raça. Para passarem de uma espécie a outra, passam por uma fase intermediária, como seres espirituais da floresta, zelando pelos animais. E normalmente quem toma conta deles, nesse livro também explica, são índios. Os índios é que tomam conta dos animais no plano espiritual. Saindo-se bem, poderão retornar em uma espécie mais evoluída. Então, os que a gente chama de elementais, né, são já um processozinho de evolução do reino animal. Chegando cada vez mais próximo do convívio com o homem, até chegar a um ser humano primitivo, como um pigmeu ou um índio daqueles que ainda não tem contato com a civilização, tá? E depois um humano civilizado. Então é assim que vai caminhando. Então todos nós hoje já passamos por todas essas fases que eu estou falando. Vidência, né? Animais e mediunidade. Os animais são naturalmente videntes e veem espíritos sem distinguir em que dimensão eles estão, pois transitam com facilidade nas diversas, né, dimensões. Como ele não tem diferença disso, nós é que temos. Por exemplo, nós estamos na terceira, nós não vemos os espíritos que estão na quarta. Eles nos veem, mas nós não o vemos, só se for vidente. Se não tiver a clara evidência, não vê. Porém, não tem mediunidade. Por que eles não têm mediunidade? Porque para tal falta o quê? A consciência. Eles têm raciocínio menor que nós, eles têm inteligência um pouco menor que nós, mas não têm a consciência, né, para registrar tudo isso. Então, os animais não podem ser médiuns. Eles estão no planeta, mas não podem fazer. Mas olha que eles são muito mais caridosos que muitos humanos, né? Principalmente na doação. Ele se doa para você, dono, não ficar doente. A gente faria isso por alguém? Eu troco com, sei lá, com fulano, porque eu prefiro morrer do que ele. A gente não faz isso, gente. A gente tem um apego danado. E os animaizinhos, ó, são desapegados. Habitações no planeta Júpiter, está acabando. A Revista Espírita de agosto de 1858. E aqui eu vou abrir uma aspas que no Papai Google, todas as revistas espíritas estão disponíveis, na FEB também. Vocês podem tirar, tudo isso está escrito lá muito mais bem explicadinho. Aí, tá vendo? Ó, tem um link no Instagram, ó, também no mapa. Tá vendo? Direto do site do Instagram da ilha, você pode chegar ao site da FEB. Então, quem quiser, é de graça, é só baixar os PDFs para estudar. Então, os animais fazem, está escrito isso lá, foi Kardec que escreveu, tá? Os animais fazem o serviço doméstico e os outros trabalham para os homens. Eles se posicionam como os humanos em pé, porém ligeiramente peludos. Estamos falando de Júpiter. Planeta Júpiter. É o estágio onde os animais que já vão começar a entrar para ser humanos, mais lá na frente, humanos primitivos.
eles têm esse estágio no planeta, porque o Júpiter é um planeta muito evoluído, tem espíritos superiores. E eles vão para lá para servir a esses espíritos e começar a se adaptar à nossa raça. As patas desaparecem em alguns para dar lugar a certas pernas que lembram ainda uma forma primitiva. Então é essa revista aqui, ó, está lá disponível. Eu tirei de lá. Olha a imagem que tem do cãozinho. Você sabe que é um cãozinho, ele ainda é peludo, mas ele tem mãozinha igual a nossa e o pé não é tão perfeitinho quanto o nosso, mas dá para você verificar que é um pezinho. Então, ó, braços robustos e fortes, ligados por verdadeiras mãos. Está aqui a mãozinha dele. Peludinho, mas é. A cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o resto do corpo. O crânio, orelhas, maxilar parecem com os animais terrestres. Facilmente distinguido. Este é um cão, este é um leão, este é um gato. Vestem-se com roupas semelhantes às humanas. Essa eu acho linda. Pessoal, tu encontrar um felino desse? Um homem felino, assim, tem uma raça, né? Uma raça extraterrestre que são os felinos. Veio agora na mente os egípcios. Os egípcios adoravam também eles, né? Por proteção. Né? E o Ikhenaton, se você for olhar lá, quando vocês tiverem coisa daquele cara, é um ET de outro planeta que veio para cá. Olhem a forma dele humana como é. Então, ó, usam uma linguagem diferente, mas entendem por um gesto o que o humano lhe quer dizer. A possibilidade de convivência com o humano mais evoluído prepara para o início da fase humana. Eu achei fantástico quando eu li esse artigo na Revista Espírita. Esses foram os livros que eu utilizei, tem mais alguns que eu só escrevi, mas é que eu acho lindo essas capas. Né? Os animais, nossos irmãos, vida inteligente dos animais, todos os animais são nossos irmãos, os animais têm alma, esse é de graça, esse aqui está de graça na internet, do Ernesto Bozano, é de lá do Leon Denis, do centro de... Bento Ribeiro. Não é Marechal, não, é Bento Ribeiro. E, por sinal, agora, esse final de semana, vai ter um simpósio sobre a Joana de Ângeles. O que eu devo fazer para ser feliz? E eles, quando você abre o site, eles te dão a apostila, são 38 páginas. O que eles vão falar lá está na apostila, vale a pena baixar. Eu baixei. E achei bastante interessante, porque como eu ensino a Joana online, né, quando eu vi isso, eu falei, ai gente, fantástico. Aí peguei a apostila para poder aproveitar para a gente. Então, ó, todas as revistas espíritas, tá? Estão lá, de graça. Livro dos Espíritos, para montar também. E os animais conforme o espiritismo do Marcel Benedetti. O Marcel Benedetti, gente, ele já faleceu. Ele faleceu com 38 anos. Era um veterinário espírita. A mais famosa hoje em dia é Irvênia Prada, que é espírita também. E ela... Esses são os outros. E ela é excelente também, tem 500 mil palestras no YouTube, vale a pena assistir quem tem interesse nesses animais. Que Jesus proteja os nossos passos, né, nos abençoe e nos livre de todos os perigos. E convido vocês para no mês que vem, a 2 de dezembro, Jesus, a Divina Mediunidade, os milagres, entre aspas, né, do Evangelho, para que a gente possa aprender um pouquinho sobre Jesus. Terminei. Tá?